O nosso Visionary Monster de hoje é uma personalidade multifacetada que alia o talento à perseverança ao longo de uma já bem longa carreira. Vítor Emanuel estudou formação de atores na Cantina Velha, na Universidade de Lisboa, e é ator profissional há cerca de 3 décadas. Uma eternidade, portanto. Fez teatro, apresentou programas de TV, novelas e comédias, sempre com dobragens e locuções pelo meio. São 3 décadas. Obrigado, Vítor, por teres aceitado o meu convite de vir ao Visionary Monsters. Obrigado, eu. Tenho curiosidade em saber quando é que te mordeu o bicho e percebeste toda esta tua vocação. Esse bicho supostamente deu-me a primeira e única dentada que me levou a fazer o percurso quando eu tinha 13 anos. E da maneira mais sui generis que tu possas imaginar. Por volta dos 13 anos, eu tinha direito, na passagem do 8º para o 9º ano, a escolher uma disciplina de opção. Eu já era, entre aspas, um bocadinho autossuficiente, meti-me no autocarro, fui à escola, fui apresentar os documentos para fazer a inscrição, entreguei à contínua e ela diz-me: olha, Vítor, sabes que tudo o que tu escolheste, nada existe nesta escola. E nessa altura tens aquele baque de: e agora? Não é? Tipo, e agora? E ela diz: não, tens aqui, era uma folha singular, escolhe outras. Mas quais? Então, olha, a escola tem esta. E quando ela me está a explicar, tenho um amigo de infância, que é o Carlos, mais conhecido pelo Canhoto, e ele, um ano mais velho do que eu, estava avançado um ano escolar, digamos assim, e no ano anterior ele tinha experienciado na disciplina de português uma espécie de uma introdução ao teatro. E pá, ele diz literalmente assim, sabes a coisa tipo trovão, assim, tipo descarga elétrica. O meu nome de guerra na altura era Vitinha. Pô, Vitinha, escolhe teatro. E eu olhei para ele, olhei para a contínua e ponha teatro. Então e mais? Não quero mais nenhuma, quero teatro. Mas podes, não quero mais, está bom assim. E pronto, e entrei e faço o meu primeiro 9º ano com uma disciplina de opção chamada teatro. E experimento e saboreio e vivo aquele ano letivo com uma atividade que não me passava pela cabeça que tinha tantos organismos, digamos assim, onde se pudesse mexer, desde as primeiras noções do que é que poderia ser cenário, desde as primeiras noções do que é que podia ser guarda-roupa, desde escrita, desde encenação, sabes, abordámos assim uma quantidade de coisas. E isso originou criação, sabes? Nós fizemos algumas demonstrações escolares. Eu entusiasmei-me de tal maneira que basicamente de cada vez que ia para aquela disciplina eu queria abraçar tudo. Se havia uma ideia para concretizar qualquer coisa, eu tentava participar em todas as fases. Ficou de tal maneira o bicho a apoderar-se da minha pessoa que eu pensei, bom, se calhar isto é capaz de ser divertido. Depois, cada vez que acontecia momentos em que essa disciplina poderia e foi usada a nível escolar para demonstração para outras escolas, para reuniões interescolares ou o que quer que seja, eu estava sempre lá. Havia o medo, havia o pânico, havia o terror da coisa, mas ainda hoje eu sinto isso quando entro em cena, sobretudo a nível teatral, mesmo em televisão isso acontece, ou talvez os trabalhos de voz sejam os que menos me assustam e causam esse tipo de situação. Então a partir daí, olha, não te sei explicar, eu acho que o primeiro e o grande input da minha pessoa foi: eu quero mesmo experimentar isto, ou seja, quero ver até onde é que isto vai, sem conhecimento de causa, de coisíssima nenhuma, sem ter ninguém a nível familiar que me desse um apoio ou uma luz ou isto ou aquilo, e na altura sem formação académica, ou seja, estamos a falar de um jovem adolescente, não é? Muito cedo. Como tu disseste, era já autossuficiente para fazer a tua matrícula na escola, mas também para tomar essa decisão de que descobri isto ou isto veio ao meu encontro e encontraste ali algo que tu querias fazer e que é uma decisão tua. Que depois é uma decisão minha com um apoio fantástico dos meus pais, não é? Ou seja, passado estes anos todos, ou seja, mais de 30 anos, a verdade é que ainda hoje isso pode eventualmente acontecer de um adolescente, de uma criança ou até mesmo já de um adulto formado e independente receber um feedback, seja de pessoas ligadas ao meio ou não. Vê lá onde é que te metes.
olha que não é uma profissão certa, olha a intermitência, à parte das imagens danosas que existem à volta tipo, é uma profissão para bom vivant, é uma profissão da noite, é uma profissão eventualmente de bebidas, de drogas, de sexo, quer dizer, esse tipo de imagens que há 30 anos, ou 40 anos, ou 50 anos existiam, eu acredito que ainda hoje existam. Mas os teus pais tiveram sempre a dar-te esse apoio. Exatamente. Não é? Os meus pais não pegaram nisso para me tentar dissuadir do que quer que seja. Sim, deram-me algumas imagens daquilo que achavam, mas não me disseram, não vais. Percebes? E então isso levou a que eu não ficasse de pernas cortadas, falando bem depressa. Foi, está bem, vai à conquista. Nós apoiamos-te, independentemente do que possa acontecer, seja bom ou mau, o que quer que seja, nós estamos cá. E tu foste? E eu fui. E lembras-te do teu primeiro projeto? O meu primeiro projeto profissional à séria chamou-se Melhores Anos. Foi a primeira série infanto-juvenil feita no nosso país. Era uma série que abordava os temas escolares da adolescência e pré-adolescência. Havia muitos tabus. Foi um momento especial para mim porque, a nível profissional, é a primeira vez que eu tenho em conta processos laborais. Ou seja, por exemplo, o meu primeiro casting é esse. Eu não sabia o que era um casting. E na altura fazia-se castings para este tipo de coisas no nosso país, à semelhança daquilo que hoje faz para um The Voice ou para um Idols ou uma coisa qualquer. Estamos a falar de filas. Eu lembro perfeitamente, para o meu papel, que era o Miguel, havia mais de 100 crianças para entrar. Eu lembro-me de estar no Príncipe Real, isto foi feito num estúdio que já não existe, ali na Rua da Rosa, que era a Telecine. Eu lembro-me, aquilo tinha um pátio gigante, era uma espécie de uma vivenda recuada, um edifício muito bonito, por acaso, à volta de 400, 500 pessoas, entre raparigas e rapazes. O elenco juvenil era francamente extenso, estávamos a falar aí à volta de 12 15 crianças. Depois tinhas o elenco adulto, que foi feito por atores e atrizes que inclusivamente já tinham nome no mercado. E aquilo durou mais de uma semana. É literalmente o chamado roda bota fora. Ou seja, entram 5, 6 rapazes, é para aquele papel, fazem o teste para a câmara, estava a realização, estava a equipa toda, o que era necessário para, tu fazias e deixavas ali o teu registro. Até ao final do dia, diziam-te se tu estavas lá no dia a seguir ou não, à hora que te marcavam. Ias avançando conforme... Ias avançando. E o que tu vias durante a semana era, imagina, os miguéis, que éramos 100, ao final de 3, 4 dias estávamos resumidos a 40 e tu continuavas. Isto dá-te o quê? Bases para tu perceberes o que é a ansiedade e a angústia e tentares controlá-la, porque dia para dia tu não sabes se ficas ou vais. Depois começares a perceber, ok, no teste da manhã eu vou tentar se calhar mais qualquer coisa, para tentares marcar que consegues e que queres e que isto e que aquilo. Depois, nessa altura ainda não aconteceu, mais tarde é que começa a vir esse tipo de sensibilidade, tu começas a perceber se o realizador está a gostar daquilo que estás a fazer ou não, se ele está atento àquilo que estás a fazer ou não. Mas começas a saber ler também essas indicações. Ler, ou seja, tu começas a perceber que o ambiente em que estás não é singular, não és tu és tu juntamente com aquilo tudo que está à tua volta e tentas dosear. Sim, deixa-me fazer a ponto a propósito de castings. Como é que foi o processo para um outro projeto muito importante também teu, que foi a apresentação do Clube Disney? Como é que isso surgiu? É de alguma forma parecido com isso ou não tem nada a ver? Não, a história do Clube Disney, ou seja, se pegarmos só no processo de casting, é muito semelhante e até mais violento, porque foram 2 semanas de casting. Foi um roda, bota fora, roda, bota fora, roda, bota fora. Duríssimo, como dizias há pouco. Exatamente. Também, não? Há um momento, na segunda semana, eu já estava cansado, já estava farto. E pensei, eu vou-me embora. Sobretudo porque aconteceu uma altura em que era o Clube Disney, o primeiro ano, foi feito a 3. Ou seja, 2 rapazes e uma rapariga. Era um trio. E a dada altura, começavam-me a chamar
Eu ficava, entrava uma rapariga, entrava um rapaz, ok, tá bom. Eles arrancavam, eu queria sair, não, tu ficas. Eu assim, mas porquê que eu tenho que ficar? Ficas na dúvida, estás a fazer mal, o que é que está a passar? E não é nada disso, na realidade. Não é nada disso. À distância eu percebi. Basicamente o que tinha acontecido é já está encontrado. Nós precisamos agora aqui de uma química e precisamos de encontrar 2 que funcionem, ou seja, que aquilo seja orgânico. Até que a dada altura aconteceu, a Anabela Brígida, que é uma história também engraçada de vida, porque a Anabela era minha vizinha, morávamos na mesma rua, fizemos a escola primária juntos, mais tarde voltámos a nos encontrar num liceu, não na preparatória, mas no secundário. Ela gostava da área, os pais não deixavam. A dada altura há um curso de formação que abre na Cantina Velha de Lisboa, pela Faculdade de Letras, e ela queria muito, e a dada altura sou eu, em adolescente, que vou falar com os pais e que digo que ela vai, porque era à noite, que ela ia comigo e que vinha comigo. E a partir daí ela conseguiu fazer. Não estou a dizer que fui eu, mas sinto que se calhar acabei por contribuir para que ela hoje tenha feito a carreira dela, se calhar mais cedo do que o previsto. Não estou a dizer que ela mais tarde não pudesse ter lá ido, ou seja, com uma autonomia diferente. E esse Clube Disney tem este princípio que eu acho hollywoodesco, não é? É uma coisa muito de filme americano. Mas que foi acontecendo ao longo da tua carreira. Mas depois também, sim, no caso mais à frente, apareceram os trabalhos para as novelas, não é verdade? Sim. E começou a ser uma norma para ti nessa fase. Nessa fase, sim, Bruno. O mediatismo, a popularidade, o trabalho, também associado à função. À função. É isso mesmo que estás a dizer, ou seja, quando tu estás neste meio e vais avançando e as coisas vão-te sorrindo e vêm as bênçãos e vem o sucesso e vem a demonstração e vem a capacidade, o que quer que seja, é um novelo, sim, é um novelo. A expressão que é utilizada socialmente ou comunitariamente a vida foi-me sorrindo. E então eu, projeto após projeto, fui fazendo, ficava até ao fim, depois a seguir vinha ao convite, depois eu ou era direto ou não era direto. As coisas iam acontecendo. Eu vou saltar agora aqui no tempo e vou saltar aqui para um projeto em que dás voz, e eu conheci-te no domínio da tua ferramenta da voz, mas vou falar aqui e perguntar-te sobre outro, quando foste a voz do burro, não é? Sim. Em 2004. Passa muito rápido, não é? Também fazias, e fazes ainda, mantens-te a fazer campanhas publicitárias, portanto temos o teatro, temos a televisão, temos um sem número, a tua versatilidade é imensa. E ainda assim, para pegar naquilo que é a intermitência da tua profissão, não é um garante, não é verdade? Não. Este projeto aparece numa altura em que tu estavas também com bastante trabalho. Sim, eu nessa altura, 2004, eu tinha acabado de fazer 2 séries de época e a dada altura eu recebo um telefonema da Rita Carrelo, que tinha feito parte da equipa na altura da Disney, e que me diz: olha, Vítor, gostava que me viesses aqui fazer um casting, o teu nome foi sugerido pelo Zé Jorge Duarte, com quem nós falámos em relação aqui a um trabalho específico, não posso adiantar, mas tem a ver com voz. Eu pensava que ia para um teste de voz convencional, ou seja, entrares dentro de uma cabine, teres um texto, mesmo que tivesses uma câmara, mas interpretares o que quer que fosse, independentemente de estarem, que te apresentassem. Qual não é o meu espanto? Olha, está aqui a cabine e tal, mas não sei o quê, não há texto, isto vai ser por improviso, e tu vais fazer com uma pessoa que deve estar aí a chegar, que é a Júlia Pinheiro. Pá, nesse momento tu tens uma espécie de um kick oculto, não é? Tipo, não vês ninguém, mas levas um kick valente. Assim, espera aí, a Júlia Pinheiro, eu sei quem é a Júlia Pinheiro, vou estar a fazer... Não sabes ao que estás, nem para quê. E ela chega, pá, e eu conheço um dos seres mais fantásticos que conheci em toda a minha vida, que é a boa disposição. Psicologicamente entrou logo no sentido de me libertar, sabes? E eu garanto-te que foi tipo 1 minuto ou 2 de conversa. Já estavas adaptado. Eu conheço esta mulher há 40 anos. Olha, mais um bocadinho, ela é minha mãe, ou seja, estou tão à vontade com isso. E entramos para dentro da cabine, sem auscultadores, micros, e ela olhou para mim e disse-me assim: olha, Vítor, a ideia é que tu interajas comigo, por isso responde e fala do que tu quiseres. Tu vais atrás de mim e eu vou atrás de ti.
Ok. E a coisa dá-se. E ela, eu não te sei agora dizer, obrigatoriamente, ela diz qualquer coisa, eu faço o que tenho a fazer, vou desenvolvendo, vou improvisando, tentei levar a coisa para um lado cómico, leve, que provocasse gargalhada ou que tivesse graça ou tentativa de... E a dada altura, ela própria é que fez o final de casting e disse: ok, pronto, tá bom. Depois a Rita fala contigo. Telefona-me a dizer: olha, és tu, estás disponível e olha, agora já podemos falar, não vou falar pelo telefone, vamos marcar uma reunião para apresentar o projeto. E é nessa altura que eu sei que é um reality show que vai ser feito. E então era ter um burro que falava e que interagia com a apresentadora, pivô, whatever. Sim. Deixa-me fazer a ponte porque, lá está, estamos a falar aqui da ferramenta da voz. Sim. Tu nessa altura já fazias dobragens ou é mais tarde que acontece? Nessa altura já fazia. O percurso das dobragens é um percurso mais lento, por incrível que pareça. Voltando só um bocadinho atrás, quando tu me falaste, por exemplo, do Clube Disney, durante esses 3 anos eu tentei variedíssimas vezes entradas em estúdios, inclusivamente só chegar e dizer assim: eu posso deixar o meu registro de voz, porque já sabia que era assim que funcionava, e não. Só mais tarde é que começou a acontecer, sobretudo porque o mercado abriu. Surgiram estúdios, por exemplo, como este onde nós estamos, que abraçaram parte desse mercado também, e então só, francamente, mais tarde é que comecei a ter espaço por causa desses estúdios. E lembro-me perfeitamente que a primeira série de dobragens que eu faço era uma série chamada Banana Man, tinha à volta de 5 minutos, eu era o protagonista, e lembro-me perfeitamente que ganhava 1500 escudos por cada episódio. Eu vou aproveitar para interromper nesta fase e lançar o nosso primeiro desafio, que é um conjunto de perguntas rápidas que nós não te informamos. Ah, boa! Eu gosto! Vítor, vou-te pedir que sejas o mais rápido que conseguires nas tuas respostas. Se não Sim. souberes, inventa. Ok. Estás pronto? Sim. Emanuel rima com... Anhão. Cordel rima com... Emanuel. E carrossel. Emanuel. Boa, isto foi só para aquecer. E agora, TV ou palco? Palco. Comédia ou novela? Comédia. Dobragem ou locução? 2. Pardal ou Golias? Golias. Disney ou Quintas das Celebridades? Disney. Burro Pavarotti ou Titaf? Tita. A série que mais gosto de dobrar? Esta não dá para fazer rápido. É essa? É essa. Falando agora da Buggin, que diferenças é que encontraste quando chegaste a este estúdio mais recente, é verdade, no mercado do audiovisual em Portugal? No primeiro dia que entrei, a primeira coisa que eu senti de diferente foi o registro visual. Ou seja, a decoração, o espaço, o ambiente, a leveza, com apontamentos até de criatividade e tal, que levam, na minha opinião, seja em que área laboral fores, a uma boa disposição, não é? Depois, a primeira coisa que eu senti, essa obrigatoriamente tem que ser dita, é o procedimento, não é? Em média, tu entras dentro de um estúdio e é: olá, estás bom e tal, olha, é o técnico, é o Carlos, o dono por acaso não está cá, mas esta é a secretária, e pronto, tu vens fazer esta série. A primeira vez que eu entrei na Buggin, eu tenho uma recepção, tenho uma chefe de produção ou uma produtora que me indicava o que é que ia fazer, que tratava do processo todo a nível contratual ou não, se era que tinha que ser feito aí na altura ou no final do projeto, que me dava as primeiras indicações, que me remetia para o sítio onde eu tinha que me dirigir, e depois a dada altura tinha o estúdio específico para um dia, onde poderia ser acompanhado até lá ou não, onde estava com o diretor-geral ou o proprietário ou o dono ou o que quer que seja, onde me era apresentado o técnico, e depois já com tecnologia avançada, ou seja, eu não me lembro de ter feito um único trabalho na Buggin com suporte de papel na mão, ou seja, para ler um texto. Lembro-me que era ponto assente que se trabalhava com tablet. Basicamente aquilo que eu concluí é assim: olha, porreiro, porque este é o caminho. Depois coisas novas, por exemplo, aqui foi o primeiro estúdio, uma coisa singular, digo eu, mas fazerem-me uma marcação neste estúdio. E a dada altura, porque hoje em dia todos nós temos computador, temos telemóveis, eu tenho um lembrete
tenho um lembrete que fica fixo, eu não tenho que fazer nada com ele. E isto é fenomenal, percebes? Primeiro estamos a falar de um passo gigante em relação à minha organização, por exemplo, não é? Porque mesmo que eu me esquecesse, ele está lá. E aqui a ressalva é esta, tipo, foi o primeiro estúdio que me fez isso. E, efetivamente tivemos esse cuidado na altura quando arrancámos. Havia muita coisa que entendíamos que poderia melhorar a vida de todos, do ator, do tradutor, do técnico. E esse tipo de ferramentas hoje em dia estão disponíveis precisamente para nos aliviar e para nos permitir, no fundo, focar-nos com aquilo que realmente interessa. No teu caso, como ator, chegares, ok, tenho o texto no tablet, no ecrã, onde for, e fazeres o teu melhor com as melhores ferramentas possíveis. E eu achei brutal e continuo a achar brutal, porque continua a acontecer. Sim. E queria fazer a ponta até com uma outra ferramenta que hoje em dia, neste contexto pandémico, faz mais sentido, que é a gravação remota, não é? Estiveste aqui presente também comigo na fase de testes. E como é que tu vês este tipo de inovação? É algo que ajuda? Eu lembro-me perfeitamente que a primeira coisa que eu te disse foi: uau, é uma ideia brutal. A ser, é uma ideia brutal, mas dá para fazer. A minha questão seria sempre, até a determinada altura, foi: mas isso dá para fazer? Ou seja, consegue-se fazer isso? Eu acho que é uma mais-valia, acho que é do interesse profissional, acho que é de uma inteligência a nível de gestão, marketing, construção laboral brutal. Mas já existia, eu acho que aqui culturalmente ainda não havia essa necessidade e a pandemia acabou por dar aqui um empurrão. De repente foi, ok, temos aqui esta ferramenta, é verdade que já avançada e que é possível. Deixa-me fazer uma ponta agora para um projeto em concreto que tiveste aqui na Buggin, que foi a dobragem do Castelo Andante, mas que tinhas feito 15 anos, cerca de 15 anos antes. Eu já não sei, Bruno, mas sim, eu fui pesquisar. Boa. Na Nacional Filmes. Sim. Num estúdio no centro de Lisboa, já com muita história. Quando isto acontece, ou seja, o mesmo conteúdo ser revisitado no que toca à dobragem, há aqui uma geração que se calhar tem a referência das primeiras vozes que ouviu, que se calhar pode entender a segunda dobragem como, principalmente em projetos destes, porque são de culto, são aquelas animações japonesas, há espaço para duas versões, há diferenças em 15 anos de dobragem em Portugal. Obviamente foi para clientes diferentes, foi para emissões diferentes. Como é que tu vês este tipo de ocorrências? Eu acho que sim, que deve haver abertura para uma segunda versão, até porque estamos a falar de clientes diferentes. Até inclusivamente podia ser o mesmo cliente a querer fazer um restyling da coisa, o que quer que seja. Há muita gente que eu sei que acha que não deve de haver uma segunda, porque aquela já está feita, não é? E se fizerem uma segunda, então que façam com as mesmas pessoas. Mas isso é uma situação de caminho e percurso que não passa por um estúdio e que não passa pelo ator ou pelo dobrador. Tem que passar pelo cliente, juntamente com estes todos em questão. Em última análise, sim, o cliente pode decidir porque é dono do produto. Eu faço como eu entendo. Ponto. É soberano, digamos assim. Mas na minha opinião, deveria ser por um conjunto. Depois, a segunda que tu me perguntas é se eu senti alguma diferença. A diferença é, sobretudo, na parte do desempenho, não é? A parte do desempenho tem a ver com aquilo que eu disse logo no princípio, ou seja, como é que foi a abordagem, como é que foi feita, como é que é feito o convite, como é que tu chegas, como é que tu fazes, qual é a preparação que tens. Quando entrei na Nacional Filmes, dobrava-se em fita. Não tem nada a ver com os Pro Tools da vida, não tem nada a ver com digital. A coisa era tão assertiva ao ponto de numa estante, um lápis que batia num sítio qualquer fazia com que eu perdesse, se fosse preciso, 2 falas antes e tinha que voltar atrás e tinha que repetir. Ou seja, não há na gíria, como nós dizemos aqui, não dá para picar, não dá para cortar, não dá para esticar, não dá para colar. Lembro-me que inclusivamente em questões de trabalhos longos, eu lembro-me de estar em salas com um estante para 4 atores e estarmos os 4 a olhar para um monitor, cada um com o seu texto, cada um com o seu lapisinho para fazer apontamentos, porque atrás de nós estava uma cabine onde estava um técnico e onde estava um diretor de dobragens que falava para nós. São muitas diferenças, não são? São muitas diferenças, percebes? Ou seja, este manual de aprendizagem que eu tive, que hoje já não existe, não me lembro de, nos últimos 5, 10 anos, haver algum estúdio que trabalhe com bobinas. E esta nostalgia em dobragem, estás a ver, leva-me a um certo carinho. Pegando nisto,
dizendo que a primeira versão eu não me lembro se foi feita em bobina. Ok? Se já foi feita em digital. Foi feita provavelmente em SP. Em tape. Digital. Tape digital. Tape digital. Ou seja, já estamos a falar de maneira diferente. Sim. Não era as outras dos clac, clac. Aliás, este estúdio em concreto que estávamos aqui a revisitar trabalhava ainda com projeção, ou seja, a dobragem era feita com projeção. Com projeção, sim. E para fazer um repicance tinha que se cortar fita, colar com fita cola. Sim, Vamos fazer um insert aqui. Vou-te lançar agora, vou-te pôr novamente à prova para uma masterclass. Estás nessa? Buga lá. Vou-te então explicar o desafio. Okay? Encontramos aqui um clipe teu e eu gostava que tu te tentasses dobrar a ti próprio. E então foi assim: bem, isto é muito estranho, eu não estou a perceber nada disto. E então eles não estão a ver, não há ninguém aqui a falar. E então o que é que eu estava aqui a fazer? E depois é que eu pensei, bom, se calhar não estou aqui a fazer mesmo nada. Fizeste aqui uma demonstração de como é que faz uma dobragem sem guião, com uma voz que já não faz há 15 anos ou mais, ou 16. O objetivo da dobragem em questões socioculturais acho que tem a ver com, sobretudo, conseguires apresentar um produto em que a iliteracia não é chamada para a situação, porque tu não precisas de saber ler, tu podes escutar e tens o entendimento específico, e isso faz com que tu tenhas um pacote gigante de produtos que podem ser dobrados e que podem ser apresentados, estou a falar do nosso país e à nossa língua, a uma quantidade de gerações e indivíduos, sejam eles mais literados ou não. Depois desta demonstração, queres partilhar algo como é que os fãs da dobragem e que te reconhecem de todo o tipo de projetos e pela tua carreira, queres deixar algum conselho para quem está agora a dar os primeiros passos? A primeira coisa que eu tenho que dizer, e acho que já digo há algum tempo, e comecei por dizer a mim mesmo, é: não desistas. Não desistas. Depois, nunca fiques suspenso ou agarrado à ideia de que aquilo que já sabes ou daquilo que fazes é suficiente. Depois de tu adquirires os skills todos e te adaptares, e quanto mais praticares e quanto mais tu te interessares por aquela atividade, a coisa passa a fazer parte de ti. Obrigado por teres vindo. Sigam-nos no nosso canal para mais vídeos da Bug in Media. Os dois.